Você já sentiu uma inquietação inexplicável no peito, como se algo mais estivesse por vir? Já acordou no meio da noite com um chamado que não consegue nomear, com uma sensação estranha de que a sua vida está sendo empurrada por uma força suave e insistente? Talvez você tenha caminhado por estradas que de repente pareciam se desfazer sob seus pés, ou aberto portas que rangiam como se guardassem segredos antigos. Ou quem sabe foi apenas uma brisa que trouxe um sussurro e a mensagem ficou ali, dançando entre o sono e a vigília. Você foi escolhido para algo maior. Imagine isso como uma cena. A estrada que você conhece bem começa a se desfazer, como um trilho de fumaça levada pelo vento. Portas antigas rangem numa casa onde você pensava que tudo estava resolvido. Uma luz fraca no horizonte parece piscar dando sinal. Seus sentidos se despertam. O cheiro da terra molhada depois da chuva lembra promessas. O som distante de passos ecoa no corredor do seu coração. Essas imagens sensoriais não são decoração. São a linguagem que Deus usa para tocar a alma humana. E quando a alma escuta, a inquietação deixa de ser um incômodo e ganha status de mensagem. Muitos interpretam essa angústia como fracasso. Algo está errado comigo, dizem. Mas e se eu te dissesse que essa inquietação não é derrota, mas eleição? Não é sinal de que você falhou. É um convite para algo maior. O Espírito muitas vezes não chega em glória estridente, mas em um sussurro que perturba o conforto e nos coloca em movimento. Essa desassossego pode ser a adubação do terreno onde uma obra divina vai crescer. Em vez de cobrir o chamado com justificativas, o tempo pede que o acolhamos, que o recebamos como uma possibilidade. Hoje eu vou revelar 7 sinais claros de que Deus escolheu você para algo grande. E por que você não deve resistir? Não é um espetáculo de promessas vazias. É um mapa prático e espiritual para quem tem o coração inquieto. Eu quero que você saia deste momento com mais clareza do que entrou. Clareza para reconhecer os sinais, coragem prática para responder e passos espirituais concretos para começar a caminhar rumo ao que foi plantado em você. Minha voz aqui é de quem caminhou com pessoas que passaram por esses sinais. A Bíblia, com histórias como a de Abraão, que deixou sua terra, de Maria, cujo sim mudou a história, de José, que foi provado até chegar ao propósito, nos mostra que esses movimentos são reais e recorrentes. Não falo de teoria distante, mas de testemunhos que vi e vivi. Vidas que, ao reconhecerem a inquietação, se tornaram canais de bênção para muitos. Minha intenção é ser pastor, amigo e guia nesse instante. Não para empurrar, mas para iluminar. Antes de continuarmos, quero fazer um teste simples de fé e conexão. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e diga também de qual cidade você está assistindo. Esse pequeno ato é mais do que interação, é um sinal de fé, um selo comunitário que nos ajuda a mapear corações e a orar uns pelos outros. Cada comentário é uma bússola que nos permite conectar, sustentar e caminhar juntos. Se você já escreveu, obrigado. Sua presença aqui é preciosa. Se você ainda não comentou, faça isso com sinceridade, mesmo que suas palavras sejam tremidas. Não precisa ser perfeito, precisa ser real. Esse gesto simples nos dá a coragem de continuar e cria um mapa de conexão. Pessoas reais, em lugares reais, todas com alguma inquietação que pede atenção divina. Agora, prometo que o que vem a seguir será íntimo. Não vamos começar pelos sinais visíveis, nem pelas confirmações públicas que fazem manchete. Vamos primeiro olhar para o que acontece dentro de você. Os movimentos do coração, as pequenas vozes que surgem antes de qualquer evidência externa. Os primeiros sinais que você verá serão silenciosos e quase invisíveis, mas são fundamentais. Vamos começar pelo que acontece no coração antes de aparecer no mundo.
Não resista a essa primeira escuta. Dê-me alguns minutos do seu silêncio interior e juntos vamos perceber o que o Espírito já está sussurrando a você. Se você chegou até aqui, preciso falar com o seu coração antes de avançarmos. Se você está cansado, confuso, com medo, se as noites têm sido longas e os dias parecem um ensaio sem roteiro, quero que saiba, com toda ternura, há graça mesmo nessa noite escura. Não é esquecimento de Deus, muitas vezes é preparação. Não é castigo, muitas vezes é o solo onde a semente do chamado será plantada e aos poucos germinará. Respire comigo. A esperança, a direção, há um propósito que caminha silencioso ao seu lado. Não está sozinho. Imagine o chamado de Deus não como um farol imenso no alto da colina. Às vezes é isso, sim, mas outras vezes é uma lanterna pequenina em sua mão, tremendo na tempestade. Nem sempre a luz vem em clarões. Frequentemente chega como uma fagulha que você precisa proteger com as duas mãos, como se fosse a última brasa que acenderá uma fogueira. Por isso, se você sente essa centelha, não a deixe morrer por medo ou por pressa. Proteja-a. Alimente-a com oração, com silêncio, com gestos simples de obediência. Não resista à fagulha. Cuide dela. Para que você não se perca na ansiedade do momento, quero explicar como vamos caminhar juntos neste vídeo. Os sinais que revelarei foram dispostos intencionalmente em uma ordem. Começamos pelos sinais internos, aqueles que passam despercebidos aos olhos alheios, mas que corroem e reorientam o coração. E à medida que o caráter é moldeado, avançamos para os sinais externos, portas que se abrem, dons que se manifestam, influência que se estabelece. Em outras palavras, iremos do íntimo ao manifesto, do silêncio à praça pública. Essa sequência não é apenas lógica, é pastoral. Primeiro o uso no coração, depois a utilidade no mundo. Além de identificar cada sinal, eu vou te dar ferramentas práticas. Não ficará apenas na teoria ou no arrepio emotivo. Você vai aprender como discernir quando uma inquietação é simplesmente ansiedade natural e quando ela é voz do Espírito. Vamos ver como responder. Passos de ação concretos que você pode tomar esta semana e como perseverar quando o caminho parecer longo demais. Verá exemplos de vidas que conheceram portas fechadas para encontrar passagens secretas. Haverá exercícios curtos para a sua alma. Haverá perguntas que você pode guardar no bolso e voltar a elas sempre que a dúvida vier. E desde já quero repetir, com voz suave mas firme, um convite que será refrão e amparo ao longo de toda essa jornada. Não resista. Não resista não como imposição que tolhe, mas como convite que liberta. Não resista ao chamado amoroso que te empurra para fora do conformismo. Não resista ao tempo de refinamento que corrói o excesso e nos dá forma. Diga isso como quem abre a porta. Não resisto. Repita quando a dúvida bater. Não resisto. Deixe que essa frase te acompanhe, não como cobrança, mas como bálsamo e coragem. Antes de seguirmos, um agradecimento rápido e caloroso. Se você já deixou nos comentários Paz em Cristo e disse de qual cidade nos acompanha, obrigado. Cada palavra sua é como uma pedra acesa que ilumina nosso mapa de oração. Nós estamos te vendo, orando por você e conectando histórias. Se ainda não escreveu, faça isso quando sentir no seu coração. Essa simples ação comunitária, muitas vezes, é a primeira porta que se abre. Agora, para não criar expectativa vazia, o primeiro sinal que vamos estudar é silencioso, mas profundo. Algo que você vai reconhecer não necessariamente por ruídos externos, mas pelo peso no espírito. É aquela sensação que não se explica. Um incômodo no peito que persiste, uma insatisfação que não se resolve com mudanças superficiais. Quando chegarmos lá, vou te ajudar a distinguir esse peso do simples desânimo. Vou te mostrar como acolhê-lo, registrá-lo e transformá-lo em oração e ação. Prepare-se.
Vamos caminhar por cada sinal com histórias que iluminam, aplicações que orientam e, ao final de cada lição, uma pergunta para você responder em silêncio. Não para mostrar aos outros, mas para que sua alma comece a se reconhecer no mapa do chamado. Agora vamos juntos, passo a passo, pela estrada que Deus tem desenhado para você. Há um tipo de inquietação que mora no peito como uma semente. Não é ansiedade vazia, nem simples aborrecimento diante da rotina. É uma sensação contínua de que algo foi plantado em você. Um chamado tímido que não se conforma com o status quo. Você pode estar no seu trabalho, entre as mesmas pessoas, vivendo as mesmas horas e ainda assim sentir um peso diferente, uma insatisfação que persiste mesmo quando tudo aparentemente vai bem. Essa é a primeira lição. Não ignore a inquietação. Ela pode ser o sussurro do chamado. Pense em Abraão, chamado a deixar sua terra. Não foi um clarão no céu que o arrancou da vida conhecida, mas uma convicção interna que se tornou obstinada. A Bíblia descreve um homem que ouviu a promessa e, apesar do medo e da incerteza, sentiu algo nascido no coração que o empurrou a obedecer. A inquietação de Abraão não era confusão, era uma mobilização do espírito que o fez olhar para além do presente. Do mesmo modo, sua inquietação pode ser a mão suave de Deus apelando para uma realidade maior. Espiritualmente, essa inquietação funciona como um motor que nos tira da acomodação. Não a reprima como se fosse pecado, registre-a. Em termos práticos, pare e escreva. Anote as imagens, as palavras e os desejos que voltam sempre. Em oração, peça claridade. Senhor, o que é isso dentro de mim? Crie um diário de inquietações, um lugar onde você despeja o incômodo espiritual e, com humildade, busca sinais de direção. Essa prática é um ato de fé. Você não está cedendo à impulsividade, mas escutando uma voz que pode estar mobilizando seu coração para um propósito maior. Repita como um mantra. Não ignore a inquietação. Ela pode ser o sussurro do chamado. Imagine uma sirene distante chamando um marinheiro. Não é pânico, é orientação. Não responda com pressa. Responda com presença. E aqui vai um pequeno exercício. Feche os olhos por 1 minuto. Pergunte interiormente: o que eu não posso mais aceitar na minha vida? Permaneça em silêncio e anote o que vier. Esse minuto pode revelar a paisagem oculta do seu desejo divino. Se a inquietação é o bater do coração, as provações são o forno que o molde. A segunda lição vem nas portas que se fecham, nesses ciclos que parecem derrotas e se mostram com o tempo estradas formatadoras. Pensa em José, traído pelos irmãos, vendido, preso. À primeira vista, uma sequência de destruição. Mas cada porta fechada foi caminho para o palácio, para salvar uma nação. O que parecia fracasso era o preparo para a autoridade e compaixão. Deus usa o vale para treinar olhos que verão além do imediato. Interprete as provações como treinamento, não punição. Quando uma oportunidade se encerra ou uma relação termina, faça uma revisão humilde. Que fruto Deus pode estar moldando em mim agora? Pergunte não apenas por que isto aconteceu, mas o que em mim está sendo transformado. Peça sabedoria para interpretar a lição. Haja como um estudante diante do fogo. Anote não só a dor, mas também o caráter sendo forjado. Paciência, fidelidade, compaixão, resistência. Praticamente, quando portas se fecham, cuide do seu coração e procure discernimento comunitário. Busque aconselhamento de alguém maduro na fé. Não se isole na frustração. Conserve disciplina espiritual, oração, palavra, jejum quando for necessário. Ao invés de se rebelar, pergunte ao oleiro: modela-me. Diga com confiança, não resista ao refinamento. Confie no oleiro. Use analogias. Pense no metal no cadinho, no brilho que somente o fogo consegue tirar. Pense na semente enterrada que precisa do escuro para germinar. Essas imagens não minimizam a dor, mas oferecem propósito.
Há também um tempo prático para esperar e um tempo para agir. Nem toda porta fechada é uma negação final. Algumas são redirecionamento. Outras são purificação para que você não entre em algo antes de estar pronto. Enquanto espera, invista nas pequenas fidelidades. Conclua projetos, fortaleça relacionamentos, aprenda habilidades que estarão alinhadas ao chamado quando a porta certa se abrir. O trabalho no forno é igualmente trabalho ativo. Preparar o terreno interior para o que vem. Quando juntamos essas duas lições, vemos um padrão. Primeiro, algo germina dentro, uma inquietação persistente. Depois, o processo formativo traz provas que refinam a vocação. Não tenha pressa em explicar tudo. Permaneça disponível. Registre o que pulsa no coração. Aceite o fogo que purifica o caráter. E antes de avançarmos, guarde essa promessa. O que arde agora não é para destruir você, mas para redigir a vocação que Deus plantou. Após a inquietação e o refinamento, algo visível começará a acontecer. Portas se abrirão de modo providencial. E então será tempo de agir com coragem e sabedoria. Há momentos em que o mundo parece conspirar a seu favor. Encontros inesperados, telefonemas no momento exato, portas que se abrem como se alguém lá em cima tivesse desenhado o caminho. Essas coincidências não são meras casualidades para quem tem os olhos do coração atentos. Muitas vezes são uma trama de providência. Pense em Esther sendo colocada no palácio. Não foi sorte cega, foi Deus organizando circunstâncias para colocar uma mulher no lugar certo, na hora certa, para salvar um povo. Quando essas portas se abrem, há um cheiro de madrugada, ar fresco, vento que empurra as velas para frente. Reconhecer isso é parte do discernimento. Descrevo aqui o terceiro sinal. Portas abertas e coincidências providenciais. Ele se manifesta como encontros que parecem escrever uma história por conta própria. Alguém cruza seu caminho com exatamente a palavra que você precisava ouvir. Uma reunião que deveria ser informal se transforma em oportunidade. Uma vaga aparece sem que você estivesse procurando. Espiritualmente, isso é confirmação externa, o Senhor movendo pessoas e circunstâncias para lhe confirmar que o chamado não é só interior, é também visível. Como Esther, você pode se ver colocado em posição para algo maior do que seus planos anteriores. Mas reconhecimento não é passividade. Ao notar portas que se abrem, haja com fé e responsabilidade. Fé que não é impulso imprudente, mas coragem informada. Responsabilidade que exige preparo. Práticas concretas. Primeiro, responda com gratidão. Em oração, agradeça pelo ventão que veio a favor. Segundo, prepare-se. Atualize suas habilidades, leia o que for necessário, faça um curso curto, peça conselho de alguém que já trilhou caminhos semelhantes. Terceiro, avalie o contexto. A porta é coerente com os frutos da sua vida? Será que ela alinha com os dons que Deus lhe deu? Se a resposta for sim, ajuste as velas e avance com humildade. Uma imagem que gosto de usar é a do navegador. O vento favorável não é convite à imprudência. É oportunidade para ajustar as velas e ousar. Diga a si mesmo: quando o caminho se abre, avanço com coragem e humildade. E pratique um pequeno exercício. Identifique hoje uma porta aberta recente. Anote quem apareceu, qual foi a oportunidade e um passo objetivo que você pode dar nos próximos 7 dias para se preparar para ela. Compartilhe isso com um irmão ou irmã de confiança. Não resista ao impulso de cooperar com a providência, mas também não avance sem prudência. Transição. Contudo, nem todas as portas abertas anunciam conforto. Às vezes, elas são portas que conduzem a estradas de serviço e renúncia. E esse é o próximo sinal. O quarto sinal é o chamado para sacrifício e serviço. Não é só uma sensação de ser útil. É um puxão do coração que pede entrega. Mais tempo, menos lazer, mais exposição, menos segurança,
reputação que pode ser colocada à prova. Lembre-se de Paulo e Barnabé, que deixaram lares, confortos e redes de segurança para levar o evangelho a regiões desconhecidas. Lembre-se sobretudo de Jesus, que no gesto mais radical lavou os pés dos discípulos. A liderança do reino é liderança servil. Ser escolhido muitas vezes implica ser instrumento. Ser instrumento pede mãos dispostas a oferecer aquilo que outros guardariam. Espiritualmente, o sacrifício não é perda definitiva, mas caminho de formação. O oleiro precisa do barro disposto. A semente precisa da terra que a sepulta para brotar. Quando o seu chamado envolve renúncia, não o encare como punição, mas como inserção em um processo de crescimento que o transformará. Isso exige maturidade. Discernir entre exigências legítimas do chamado e expectativas humanas irrealistas. Para isso, faça um inventário prático. Escreva o que poderá ser pedido: tempo, finanças, reputação, conforto. E, ao lado, trace ações concretas para começar a abrir mão gradualmente. Se o ministério pede tempo, que horas da semana você pode reservar? Se pede finanças, que pequeno ajuste no orçamento fará sentido? Comece por passos pequenos e consistentes. Sacrifício forjado em rotina torna-se dom. Além disso, busque companhia no caminho. Converse com quem já serviu em contextos semelhantes. Peça oração e conselho. Proteja sua motivação. Assegure que seu sim vem de amor e obediência, não de vaidade. E estabeleça limites saudáveis. Serviço não é autoaniquilação, é oferta com sabedoria. Uma prática simples. Durante 7 dias, escolha uma ação concreta de serviço. Visitar um idoso, voluntariar 2 horas, ensinar alguém, e registre como isso muda seu coração. Cada renúncia verdadeira dá capacitação para a missão futura. Não ignore quando seu coração chama você ao serviço. Grandes missões pedem mãos dispostas. Pense no plantio de uma árvore. Você planta hoje sabendo que talvez não verá a sombra nascer em sua vida, mas acredita na colheita que virá. O sacrifício cria raízes para impacto duradouro. Ao concluir estas 2 lições, mantenha o refrão no coração. Não resista, confie. Portas que se abrem são vento favorável. Avance com coragem e humildade. O chamado ao serviço é semente enterrada. Ofereça suas mãos com alegria e prudência. Depois de andar por essa estrada de oferta, o próximo conjunto de sinais tende a revelar autoridade e impacto. Quando seu serviço render fruto, a voz que você usa começará a ser ouvida por muitos. Vamos seguir adiante, atentos às marcas que a história e o Espírito imprimem em você. Há um momento no caminho em que aquilo que antes era apenas um interesse, uma inclinação ou uma facilidade, torna-se um sinal claro. Seus dons começam a brilhar com uma luz própria. Não é mero orgulho ou autoconfiança inflada. É uma confirmação silenciosa. Deus põe em suas mãos não apenas um desejo, mas habilidades que fluem de forma sobrenatural ou se desenvolvem com uma rapidez que foge ao seu padrão habitual. Pense em Davi, aquele jovem que, ao tocar sua harpa, trouxe paz à alma perturbada do rei. Ou em Bezalel e Aholiabe, cuja habilidade para o artesanato do tabernáculo foi dita ser um presente do Espírito. Esses relatos não são só histórias antigas, são mapas para reconhecer quando Deus está alinhando o seu talento com um propósito maior. O dom, em primeiro lugar, é prova. Se as portas se abrem e o seu trabalho rende fruto de maneira incomum, se as pessoas ficam tocadas, edificadas ou transformadas por aquilo que você faz sem parecer forçado, isso é mais do que aptidão natural. Pode ser um selo do chamado. Mas, além disso, o dom é ferramenta, aquilo que Deus lhe entrega para cumprir a missão. Como a lâmina precisa ser afiada, o dom precisa ser polido. Não aceite um talento mal aproveitado como se fosse apenas sorte. Trate-o como um instrumento sagrado.
Como saber se aquilo é mesmo dom e não só um interesse passageiro? Primeiro, observe a fluidez. Um dom dá frutos com menos esforço do que outras coisas. Ele alimenta você ao mesmo tempo que o consome. A pregação que brota em palavras claras, mesmo em meio ao medo, a criatividade que resolve problemas que ninguém mais consegue resolver, a empatia que ministra cura, são indícios de que algo divino opera ali. Segundo, busque confirmação externa. Líderes espirituais, mentores e uma comunidade madura reconhecerão e validarão esse dom. Nem todo aplauso é confirmação, mas a validação de quem entende vocação tem peso. Aplicação prática. Comece com um inventário honesto. Anote as situações em que você se sentiu mais vivo, mais eficaz, quando o tempo parecia voar ou quando pessoas disseram: "Você tem um dom nisso". Registre também os frutos, vidas tocadas, portas abertas, problemas resolvidos. Em seguida, procure formação. Nenhum dom cresce sozinho, precisa de estudo, prática e repetição. Se é uma habilidade de comunicação, estude retórica, leia, pratique diante de pequenos grupos. Se é um dom artístico, dedique horas à técnica. Se é pastoral, cultive disciplina espiritual e leitura bíblica. A excelência não mata o dom, ela o revela. Busque mentoria espiritual. Um pastor, um líder de ministério, um artesão experiente, alguém que já trilhou parte do caminho, pode ver com clareza o que você ainda não enxerga. Mentores ajudam a refinar, corrigir excessos e proteger contra o orgulho. Permita que sua própria avaliação seja confrontada com feedback honesto e teste seus dons em contexto. Sirva primeiro em lugares pequenos, onde as consequências de uma queda são menores e o ambiente é de aprendizado. Suba com humildade de igrejas de garagem para salões maiores, de atendimentos privados para púlpitos, de projetos locais para iniciativas amplas. Cada escalada deve ir acompanhada de confirmação comunitária. Não negligencie a dimensão espiritual. Peça clareza em oração, mas não espere apenas por sinais dramáticos. Ore por sabedoria, por habilidade para administrar o dom, por humildade para receber correção. Faça jejuns quando estiver diante de decisões que envolvem usar seu dom em larga escala. Mantenha práticas que preservem o caráter, disciplina de leitura bíblica, confissão, prestação de contas. Dons sem caráter são armadilhas. A Bíblia mostra artesãos cheios de habilidade, sim, mas também líderes quebrantados que souberam submeter seus dons ao Senhor. Procure também a validação prática. Experimente projetos pilotos, ministérios de curto prazo, oficinas. Veja como as pessoas respondem quando você serve com esse dom. Anote resultados concretos, quantas pessoas foram alcançadas, que transformação ocorreu, que portas se abriram. Esses dados não são frios, eles falam do fruto do Espírito em ação no mundo. E se o dom produz fruto consistente, isso é uma forte confirmação da vocação. Cuide do equilíbrio. Alguns confundem talento com destino inevitável. Dons podem ser usados tão bem quanto mal, por vaidade, por lucro, por fuga. Por isso, a comunidade e a humildade são essenciais. Aceite limites e conselhos, celebre quando for corrigido, cresça na integridade tanto quanto na habilidade. Lembre-se de que um dom alinhado com caráter e com portas abertas é um sinal irresistível de que algo maior quer ser feito através de você. Há exemplos cotidianos. A professora que, com poucos recursos, transforma uma classe inteira porque ensina com criatividade e paciência. O enfermeiro que resolve casos complexos se mantendo sereno. O jovem que discursa em público e, do nada, fortalece corações como se fosse velho na fé. Essas manifestações mostram que talento e afinidade geram impacto, e impacto confirma vocação.
Por fim, pratique uma disciplina simples, mas poderosa. Registre semanalmente quando usou seu dom e que frutos vieram. Peça a 3 pessoas de confiança para descreverem onde veem maturidade em você. Procure formação que eleve padrão técnico e espiritual. E repita essa frase: confie no dom. Ele é a bússola do seu chamado. Não resista àquilo que Deus tem escalado em você. Mas também não se lance sem preparo. Quando seus dons forem afinados por oração, prática e honra ao caráter, eles deixarão de ser um segredo íntimo e se tornarão uma luz pública. Um sinal claro de que você foi escolhido para algo grande. Quando dons se alinham com portas abertas e caráter, o mundo começa a notar. É o próximo sinal. Há um momento no caminho do chamado em que aquilo que era íntimo e discreto começa a se tornar visível. Pessoas passam a buscar sua opinião, líderes o convidam a conversar, portas de responsabilidade se abrem. Esse é o sinal da autoridade crescente e da influência. Não apenas como fama, mas como posicionamento para realizar propósitos maiores. É como se uma lanterna que você segurava na escuridão agora acendesse postes na rua inteira. Sua luz já não ilumina só seus passos, ilumina a rota de outros. Preste atenção. Quando isso acontece, Deus está preparando você para administrar um alcance que exige caráter. Veja como a Escritura desenha esse movimento. Moisés começou como pastor, um homem cuidando de ovelhas em terras silenciosas, e, contudo, foi chamado para liderar uma nação inteira. A transição não foi por currículo humano, mas por uma presença que o acompanhou. Ele aprendeu a ouvir, aprendeu a depender e, gradualmente, sua voz ganhou peso diante do povo e diante do Senhor. Êxodo. Daniel, por sua vez, serviu em palácios estrangeiros, vivendo como testemunha fiel em meio a cortes e reis. Sua influência atravessou reinos, porque sua integridade e sabedoria o tornaram confiável. Homens poderosos buscavam seu conselho, e o próprio Senhor lhe deu favor nos olhos dos governantes. Daniel 1:6. Em ambos os casos, a ascensão não foi isenta de provação, foi maturada pela fidelidade diária. Espiritualmente, ser escolhido para influenciar é uma confirmação e uma incumbência. Deus posiciona pessoas para que, através delas, cidades se transformem, igrejas se edifiquem e decisões-chave sejam tocadas por justiça. A influência é como um rio. Quando bem direcionada, rega muitas vidas. Quando desviada por orgulho, pode arrasar margens. Por isso, a interpretação espiritual deste sinal é dupla. Alegria por ser chamado a maior responsabilidade e urgência para cultivar caráter que corresponda ao chamado. Na prática, o primeiro cuidado é a humildade ativa. A autoridade que não se ancora na humildade rapidamente se transforma em tirania sutil. Faça deste verbo uma disciplina. Ao receber uma palavra de honra, peça conselhos imediatamente. Busque 3 vozes confiáveis: um mentor espiritual, um amigo maduro e alguém que não tenha medo de confrontar você com a verdade. Crie uma rede de prestação de contas. Quando Daniel tinha favor, ele também mantinha rotinas espirituais que o preservavam, orações, restrições éticas. Moisés, embora grande, frequentemente voltava à intimidade com Deus para receber direção. Sua vida de influência precisa dessas mesmas raízes. Segundo, administre a influência com integridade pública e simplicidade privada. Não é saudável que decisões grandes sejam tomadas em círculos fechados ou que o elogio mude seu comportamento. Defina rotinas espirituais inegociáveis, leitura bíblica matinal, oração intencional, confissão regular, jejum quando apropriado. Essas práticas não são performance, são filtros que mantêm sua alma alinhada com o Senhor. Pergunte-se: como minhas escolhas de cada dia refletem o Deus que me chamou? Como uso meu tempo, meus recursos e minhas palavras para edificar, não para me exaltar? Terceiro,
Treine liderança servil. A autoridade cristã sempre terá um rosto pastoral. Como disse certa vez, a influência não é apenas poder, é uma responsabilidade pastoral. Use seu alcance para proteger os fracos, dar voz aos silenciados e levantar outros líderes. Um teste prático. Toda vez que tiver oportunidade de tomar uma decisão que beneficie a você ou a outros, escolha pelo bem do mais necessitado. Se o coração se contrai diante dessa escolha, registre isso como sinal de alerta. Quarto, prepare-se para o teste do caráter. O aumento de influência é um espelho que revela o que há por dentro. Quando elogios e portas abertas vierem, observe 3 reações internas. 1. Orgulho, a vontade de ser o centro. 2. Medo, a tentação de controlar tudo. E 3. Compaixão, a inclinação a servir. O alvo é cultivar a terceira reação. Mantenha práticas de humildade que possam ser medidas. Horas semanais de serviço sem reconhecimento, mentoria de alguém mais jovem sem benefício imediato, revisões regulares com conselheiros que possam corrigir publicamente se necessário. Analogia prática. Imagine um botão que, quando pressionado, acende muitas luzes. A responsabilidade que acompanha essa influência é proporcional ao número de lâmpadas acesas. Uma lâmpada queimada por descuido pode escurecer uma sala inteira. Portanto, administre seus botões com zelo. Cuide das alianças, das palavras públicas, das finanças e da saúde emocional. Estabeleça limites claros, tempo para descanso, horários para reuniões, dias sem internet. Quem cuida da sua presença cuida da influência que você exerce. Por fim, lembre-se de que influência é serviço, não técnica de autopromoção. Use cada oportunidade para apontar para Cristo, levantar a comunidade e estabelecer justiça. Quando receber convites para pregar, liderar ou aconselhar, peça primeiro: Senhor, isto edifica ou desvia? Quem será beneficiado? Seja sempre mais famoso por como você trata os pequenos do que por quanto alcance você tem. Como transição para o ápice do chamado, saiba que quando dons, portas e caráter convergem para a influência, o Espírito costuma selar tudo com uma paz interior que confirma cada movimento. Depois de aprender a administrar sua nova influência com humildade e fidelidade, você estará pronto para reconhecer esse selo. Uma paz que orienta escolhas, mesmo diante da tempestade. Vamos olhar esse sinal supremo em seguida. A paz que confirma e ordena. Há um sinal final que sela toda a vocação. Uma paz que confirma e ordena. Não falo de um conformismo leve ou de uma anestesia emocional. Falo daquela paz que entra no peito mesmo quando as ondas batem forte. Aquela presença serena que diz: avance, esta é a direção. Imagine um capitão no convés, com o vento contra e a névoa ao redor. A paz não remove a tempestade, mas dá à mente e ao coração um mapa que não se perde. Essa paz é o selo do Espírito, discreta, firme e moralmente clarificadora. Ela não promete ausência de medo, promete uma convicção que governa o medo. Vemos isso nas Escrituras. Lembra-se de quando Jesus dormiu no barco enquanto a tempestade ameaçava? Não era indiferença. Era comunhão tão profunda com o Pai que, ao acordar, ele ordenou a tempestade e trouxe calma. Ou Paulo e Silas na prisão, correntes, solidão, mas cantando louvores que resultaram em um terremoto e portas que se abriram. A paz deles não apagou a realidade da dor, mas foi a autoridade interior que transformou circunstâncias. Essa paz costuma anteceder grandes movimentos. Primeiro ela confirma, então ela ordena. Quando ela vem, decisões graves ganham uma claridade moral que vai além do raciocínio humano. Como distinguir essa paz de uma falsa tranquilidade? A paz verdadeira confirma em nível do caráter. Ela não encoraja a atalhos, nem pede que você desobedeça à consciência, nem endossa compromissos imorais. Se uma opção traz paz e ao mesmo tempo requer sacrificar integridade, desconfie.
A paz do espírito respeita a lei do amor. Ela torna as decisões mais corajosas, compatíveis com a vontade de Deus. Em meio a dúvidas, observe se a paz se traduz em atos coerentes, coragem para dizer não quando preciso, bondade fortalecida, disciplina aumentada. A paz que se revela em fruto é a assinatura autêntica. Na prática, como você atesta? Primeiro, faça da paz um critério. Ao encarar uma escolha, pare e pergunte interiormente: sinto paz? Essa pergunta não substitui oração profunda, mas orienta. Use ferramentas concretas. Mantenha um diário de paz. Anote data. Qual decisão se apresentava? Que sensações vieram? Que versículos vieram ao coração? Com quem você conversou? E qual foi o resultado ao agir? Com o tempo, padrões aparecerão. Você verá quando a paz precede a ação frutífera e quando a ansiedade apenas pede fuga. Segundo, busque conselho fiel. Amigos maduros em Cristo frequentemente espelham o discernimento que você precisa. Terceiro, considere o jejum em decisões maiores. Jejum afina sensibilidade espiritual e muitas vezes revela a paz que a pressa cobre. Quarto, espere quando a paz não vem. Paciência é também submissão ao tempo de Deus. Não confunda silêncio com reprovação. Às vezes Deus pede espera para formar algo em você. Um exercício simples que recomendo. Diante de uma decisão nas próximas 48 horas, escreva a opção. Ore por 5 minutos, pedindo clareza. Leia um salmo breve que traga calma, por exemplo, o Salmo 23 ou 46. E anote imediatamente a sensação interior. Se vier paz persistente por 2 horas, trate isso como sinal de avanço. Se vier inquietação que não cede com oração e conselho, recue e aguarde. Repita esse processo por 1 semana para treinar seu discernimento. Pequenos testes geram sabedoria para grandes passos. Lembre-se da frase que trouxe até aqui. Não resista à paz que te guia. Ela é o estampilho do chamado. Repita-a quando a dúvida bater e não confunda a paz com oportunidade confortável. Muitas vezes o caminho escolhido será custoso, mas haverá uma paz que confirma a direção do coração, que dá força para renúncias e perseverança no fogo. Agora, antes de seguir adiante, vamos tecer rapidamente o quadro completo. Ver os sinais como uma tapeçaria, não como peças soltas. Primeiro, a inquietação interna, uma semente plantada no coração que não se cala. Segundo, a provação, portas que se fecham e o fogo que refina seu caráter. Terceiro, portas abertas e coincidências providenciais que pavimentam um caminho. Quarto, o chamado ao sacrifício e ao serviço, quando o chamado exige entrega. Quinto, a emergência de dons e afinidades que validam sua função. Sexto, a autoridade crescente e a influência que aparecem como consequência do alinhamento. Sétimo, a paz que confirma, o selo final que ordena e conserva. Esses sinais se entrelaçam. A inquietação muitas vezes antecede a prova. Da prova nascem portas, das portas exige-se sacrifício. O sacrifício traz dons em sintonia. Dons, somados a caráter, geram influência. E, por fim, a paz sela o conjunto. Nem todos verão cada sinal exatamente na mesma ordem. Deus é criativo, mas a harmonia entre eles revela eleição e tarefa. Agora que você viu os sinais, resta responder. Não se precipite, mas também não recue por medo. Escute o coração refinado, avalie as portas que se abrem, conte os dons dados, administre a influência com humildade e, acima de tudo, busque a paz que confirma. Não resista ao que o Espírito estiver determinando. Avance com coragem quando a paz vier e espere com oração quando ela não vier. Antes de nos despedirmos, quero rever com você, com ternura e clareza, os sinais que percorremos juntos, lente por lente, como quem guarda uma joia na palma da mão. Repita comigo, em silêncio ou em voz baixa,
cada uma dessas linhas para que elas se fixem no seu coração. Uma inquietação persistente que não se cala, como uma semente que insiste em brotar. Portas que se fecham e provações que refinam, o fogo que molda o caráter. Portas que se abrem e coincidências providenciais, o vento favorável para quem ajusta as velas. Um chamado para o sacrifício e para o serviço, mãos dispostas a semear onde não colherão de imediato. Dons e afinidades acentuadas que confirmam. A bússola que aponta para a missão, autoridade crescente e influência responsável, luzes que acendem para guiar muitos. E por fim, a paz que excede o entendimento, o selo do Espírito no íntimo da sua decisão. Você que ficou até aqui, quero reconhecer você. Coragem espiritual não é barulho. Muitas vezes é uma decisão silenciosa de ouvir. Obrigado por permanecer, por permitir que essas palavras penetrem. Você faz parte de uma minoria valente, aqueles que, mesmo cansados ou confusos, não se contentam com respostas fáceis. Não resista a esse reconhecimento. A graça para você que busca a verdade com o coração aberto. Agora, de forma prática e amorosa, proponho um plano simples para os próximos 7 dias. Passos que vão ancorar essa nova visão e testar se o que sentimos é realmente fruto do chamado. Não é um checklist frio, são atitudes espirituais para cultivar clareza, coragem e comunidade. Faça cada dia com oração e humildade, anotando pequenas impressões. Confie, Deus trabalha nas coisas simples quando nós cooperamos. Dia 1. Oração intencional e silêncio. Reserve pelo menos 15 minutos hoje para orar e ouvir em silêncio. Use a frase guiada. Senhor, se é de ti, dá-me clareza e coragem. Não exija sinais espetaculosos. Anote qualquer palavra, imagem ou sensação. Não ignore a inquietação que surge. Registre-a. Dia 2. Diário espiritual. Comece um caderno. Escreva 10 minutos sobre as portas que se fecharam e o que aprendeu nelas. Faça perguntas honestas. Que fruto Deus tem formado em mim neste tempo? Ao escrever, o Espírito frequentemente traz entendimento. Confie no processo de escrita como um espelho da alma. Dia 3. Conversa com um mentor. Procure uma pessoa madura na fé. Um pastor, um líder, um irmão ou irmã que caminha há tempo e compartilhe aquilo que está surgindo. Peça feedback e oração. Não se isole. O discernimento sai melhor em comunidade. Não resista ao conselho humilde. Dia 4. Serviço prático. Ofereça-se para servir em um ministério local, mesmo em algo pequeno. Cozinhar para um evento, visitar alguém enfermo, ajudar numa reunião. Tente servir sem buscar reconhecimento. Veja se seu coração se alinha com o chamado. O serviço revela amor e prepara para sacrifícios maiores. Dia 5. Teste de dons. Escolha uma área onde você sente afinidade, ensinar, aconselhar, música, hospitalidade, liderança, e pratique conscientemente por 30, 60 minutos, em casa, em grupo pequeno ou online. Peça a 3 pessoas que observem e deem feedback honesto. Dons confirmam-se em uso e em comunidade. Dia 6. Momento de jejum e oração por direção, jejum parcial ou completo por algumas horas, entregando essa fração de conforto a Deus em intercessão por clareza. Use esse tempo para orar pela paz que confirme, lembrando-se. Jejum é um instrumento de dependência, não de mérito. Anote impressões após o jejum. Dia 7. Avaliação e compromisso. Retome o diário, leia o que escreveu durante a semana e faça uma avaliação honesta. Pergunte, onde vi confirmação? Onde preciso de mais tempo? Se sentir um sim coerente, escreva sua declaração de compromisso e compartilhe, não como performance, mas como ato de fé. Falando em compromisso, convido você agora a escrever nos comentários uma declaração simples e prática. Algo como: eu seguirei pela estrada que Deus escolher.
Se essa frase não sair do seu coração, escreva outra que o Espírito inspire. Ao colocar isso em palavras públicas, você fortalece seu sim diante de uma comunidade que ora com você. Se ainda não comentou no início do vídeo Paz em Cristo e de qual cidade você assiste, faça isso agora. Precisamos nos conhecer e orar uns pelos outros. E se neste momento você deseja que alguém ore por você, escreva: ore por mim, e acrescente seu pedido. Eu e outros irmãos vamos levantar essa intenção. Antes de seguir com os CTAs técnicos, vamos a um momento curto, porém intencional, de silêncio guiado. Permaneça conosco por 60 a 90 segundos. Se puder, feche os olhos. Respire fundo 3 vezes, sentindo a respiração como um fio que liga seu coração ao de Deus. Repita mentalmente ou em voz baixa a frase: Senhor, se for de ti, dá-me clareza e coragem. Permita que qualquer imagem, palavra ou sensação surja. Não corra. Tudo o que vier é um sinal a ser anotado, não um veredito final. Pausa de 60 a 90 segundos. Você pode contar calmamente. Agora que esse tempo passou, abra os olhos devagar. Pegue o seu caderno e anote 3 coisas que surgiram durante a reflexão. Pode ser uma palavra, uma emoção, um nome, uma lembrança. Se nada claro veio, escreva: preciso de mais tempo. Honestidade é cristã. Não se condene por dúvidas. Se veio algo, considere-o um convite para explorar nos próximos dias. Se ao ler isso o seu coração disser: eu quero seguir, escreva nos comentários: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Se sua alma pede oração específica, escreva: ore por mim. E detalhe, mesmo que seja apenas uma palavra: clareza, coragem, emprego, família. Não subestime o poder de uma comunidade orante que carrega seus pedidos diante do trono de graça. Algumas orientações práticas rápidas para os próximos passos além destes 7 dias. Mantenha um hábito diário de 5 a 10 minutos de silêncio e leitura de uma passagem bíblica que fale de vocação. Por exemplo, Gênesis 12, Êxodo 3, Mateus 4, 5, Atos 9, Filipenses. Pequenas leituras frequentes alimentam a clareza. Busque accountability. Combine com seu mentor um ponto de checagem semanal por 30 dias. Sirva onde você já está. Muitas chamadas maiores nascem de fidelidade nas pequenas tarefas. Registre evidências, portas abertas, confirmação de outras pessoas, paz interior. Um arquivo de sinais ajuda a discernir padrões. Preserve sua integridade. Sempre alinhe ações com a Escritura e com conselhos sábios. Não confunda emoção com direção final. Se este vídeo tocou você, peço com carinho 3 coisas práticas. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Curta este vídeo para que o algoritmo alcance alguém que precisa ouvir. E compartilhe com uma pessoa que você sente que Deus pode estar escolhendo para algo grande. Estas ações simples sustentam um ministério que alcança corações cansados e corações despertos. Também quero oferecer um espaço de continuidade. Se você precisa de oração contínua, escreva nos comentários: ore por mim, e marque a intenção. Nossa equipe e comunidade leem e oram. Se desejar acompanhamento mais pessoal, procure o líder ou o ministério da sua segurança local. Não caminhe isolado. Agora, a bênção final. Feche por um momento a sua mente nas imagens que mais tocaram você ao longo deste vídeo. Estradas, o fogo que purifica, a brisa que traz um sussurro. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e a sua mente. Filipenses 4:7. Que o Senhor abra portas onde houver necessidade, que fortaleça você no fogo das provações, que guie suas mãos a servir e seus dons a florescerem para a glória dele. Que você saiba, em cada passo, não está só. Vá em paz, não resista ao chamado do amor. Confie. Ele que começou a boa obra em você a completará. Muito obrigado por estar aqui.
Inscreva-se e ative o sininho para que possamos nos encontrar de novo. Eu quero caminhar com você nessa estrada. Até breve, irmão, irmã. Paz em Cristo.